Singelo texto para reflexão. Traz por título: Quem Deus vai salvar? Era feriado em final de outubro, manhã agradável de temperatura amena. Estevão e sua esposa aproveitaram para caminhar e, como de costume entre os dois, a conversa fluía naturalmente com alegria e, sem esquecerem a responsabilidade nas palavras e pensamentos, desenvolviam um assunto sobre os caminhos da humanidade. A questão religião surgiu e tocaram no tópico separativismo. Foi neste momento, considerando os incontáveis caminhos religiosos que existem no mundo, que de forma espontânea sua esposa lançou a questão: quem Deus vai salvar? O assunto continuou naturalmente, sem que ela mesma percebesse o alcance da sua observação. Desde aquele momento, porém, esta pergunta motivou uma viagem mental em Estevão, educador, filósofo e pensador, sobre as dores provocadas pelo separativismo religioso no planeta. Não é nosso objetivo o estudo detalhado das religiões existentes, mas a pergunta lançada nos projeta a imediata e rápida busca na memória. Somos mais de 7,5 bilhões de pessoas, distribuídas entre hindus, católicos, protestantes, muçulmanos, judeus, budistas, espíritas e outras religiões além dos ateus. Todos estes caminhos filosóficos ou religiosos foram subdivididos muitas vezes ao longo do tempo e foram erroneamente usados como justificativa para separativismo absurdo e guerras sangrentas que dizimaram vidas incontáveis. Sobre o resumido inventário religioso do planeta, ressoa a pergunta da esposa de Estevão: quem Deus vai salvar? Emmanuel nos diz que a religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador, e as religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios. Como pensar que minha igreja e seus poucos seguidores têm a hegemonia da verdade sobre Deus e sobre a vida, e que somos nós, apenas nós poucos, os únicos salvos, e que todo o restante da humanidade está perdida? Será razoável, crível isto? Que importância tem a minha pequena igreja ou meu pequeno grupo perante a população de um país ou de um planeta? Será sensato pensar que somente este pequeno grupo está salvo, enquanto todos os outros estão perdidos? E algumas religiões ainda acreditam em perdidos para sempre, estabelecendo céus e infernos intermináveis. Isto parece mais sensatez ou arrogância, lucidez ou fanatismo? Os livros nos têm mostrado membros de todas as religiões nos planos superiores da vida espiritual após a experiência física, bem como membros de todas as religiões nos labirintos escuros nas zonas inferiores depois de desencarnados. Então, não é aquilo que chamo de religião que define isto. Os estudos sociais e a ciência e a filosofia de todas as épocas têm mostrado que existem pessoas boas e pessoas complexas em todas as religiões e em todos os caminhos filosóficos. Isto não vem de uma fonte ou de um tempo, isto vem de várias fontes e em todas as épocas, e nos leva a concluir que Deus não salvará os profitentes de uma religião em detrimento de outra, que pertencer à religião A ou B não nos faculta entrada imediata nos planos superiores da vida. Acreditar e divulgar esta salvação fácil é ser criança e sustentar os outros na condição de crianças também. Isto é falta de caridade. Mas então, quem Deus vai salvar? A resposta, segundo Kardec,
está em um ponto de encontro entre todos os caminhos filosóficos e todas as religiões do planeta: a moral. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, item objetivo desta obra, Allan Kardec faz a seguinte observação: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam as suas crenças. Buscando Jesus, é fácil e rápido percebermos que todo o seu evangelho traz o cunho da moralidade como fundamento básico. Moral é o conjunto do bom proceder, conjunto de todas as boas ações. Jesus ensina o caminho da melhoria do ser, o combate constante e ininterrupto do mal que ainda existe em cada um de nós. Perdão, condescendência, benevolência, fraternidade estão sempre em ensinamentos e ações. Neste mesmo sentido, vamos encontrar ensinamentos morais em todos os pensadores e religiões citados anteriormente. Todos ensinaram e estimularam em todas as épocas o bom proceder como caminho para a salvação. A moral é o ponto de encontro de todas as religiões. Porém, como disse Emmanuel, religião é sentimento divino, mas religiões são organizações humanas, e ao longo do tempo, os homens esqueceram a moral e passaram a se dedicar cada vez mais aos atos exteriores de contemplação. Daí surgiram as inúmeras formas de adorar Deus exteriormente, que no fundo não resulta em nada. Quem Deus vai salvar? Talvez possamos responder que a ninguém de determinada religião em detrimento de outra, mas a todos os homens moralizados de todas as religiões e mesmo os ateus, desde que sejam homens de bem. Tomado o aspecto moral como fundamento de aproximação do Pai, ou seja, o homem se aproxima de Deus pelo bom proceder, isto não extingue apenas o separativismo religioso, extingue também o separativismo étnico, social, de gênero, de cor da pele e de todas as outras formas que tanto têm maltratado a humanidade, porque mostra que, no fundo de tudo, temos todos a mesma origem em Deus Pai, partilhando da mesma experiência de vida, com o objetivo de aprendizado e desenvolvimento pessoal. Branco, negro, asiático, católico, espírita, evangélico, ateu, rico, pobre, bonito ou não, somos todos iguais perante Deus. Amparados pela mesma lei divina, seguimos todos em desenvolvimento pessoal, com vistas a futuro grandioso e que depende apenas de nós o alcançarmos. Atos exteriores de adoração, desta ou daquela forma, sustenta crianças espirituais. A reforma íntima, com a moralização do ser, cria homens conscientes. Somos artífices da vida, escultores do nosso próprio destino.